Sociedade Espírita e Renovação. Dar inicialmente as boas-vindas a todos e aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sintam-se em casa, sintam-se acolhidos. Vamos, como de costume, iniciar a nossa atividade convidando a todos para acompanhar uma oração, uma prece, para a gente já entre na sintonia da reunião da palestra pública. Querido Mestre e amigo Jesus, essas coisas acontecem. Vamos então orar. Querido Jesus, nosso Mestre, modelo, a Ti, Senhor, rendemos graças por mais esta oportunidade, pelas bênçãos que se multiplicam, pela reflexão à luz da doutrina espírita, nesta casa que nos acolhe, que nos alberga, que possamos, de nosso tudo, receber as instruções necessárias para a nossa transformação moral, para combater antigos e renitentes vícios, de modo a nos tornar criaturas melhores e dispostos, sobretudo, à prática do bem, do amor e da caridade. Rogamos as bênçãos para a nossa reunião, em especial para a nossa companheira Adriana, que nos falará na noite de hoje. Te agradecendo mais uma vez o concurso aqui, te rogamos, Senhor, que permaneça conosco, agora e por todo sempre. Que assim seja. Palestra da noite de hoje está a cargo da nossa companheira Adriana, uma companheira muito querida, inclusive de origem, já que ela vem também do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, particularmente de Niterói, onde ela, por muitos anos, frequentou a UMEN, Eu frequentava a CEF de Niterói, e a Adriana frequentava a UMEN. E viemos nos reencontrar aqui, não existe reencontro ao acaso, aqui trabalhando na casa, grande cooperadora, já ocupou cargos de direção na casa, sempre à disposição da doutrina espírita, profissionalmente ela é advogada, professora, com uma carreira acadêmica brilhante. Então vamos ouvi-la, Fique à vontade. Meus amigos, minhas amigas, companheiros de jornada, é muito bom estar aqui com vocês. Cid, vou te dar um pouquinho de trabalho. Aí eu vou dar uma descidinha aqui. Posso? Para a gente ficar um pouco mais à vontade. Pessoal, com muita alegria que nós nos reencontramos, Como disse o nosso querido conterrâneo Pacheco, esses reencontros não são ao acaso, Aliás, esse acaso, é muito difícil acontecer. Nós que somos estudantes, da doutrina espírita. Então, é uma alegria imensa estarmos aqui hoje. Esse frio que nos assola lá fora vai nos esquentar aqui dentro com as situações que vamos conversar a respeito dessa venerável doutrina espírita. Então, o que nós preparamos para as nossas reflexões de hoje é sobre as inquietudes do ser. Somos seres inquietos.
precisamos então nos harmonizar com essas situações que nos acontecem no dia a dia. Para poder trazer à baila algumas situações que separamos para vocês, antes nós vamos fazer uma viagem ao passado, a um passado longínquo, na época do nosso amigo incondicional de nossas vidas, o amigo Jesus. E numa das passagens muito emblemáticas, que ele reúne os discípulos para uma conversa muito séria, muito dolorida, aproximava-se a hora da despedida do mestre. Ele então conversa, reflete sobre alguns assuntos e chama Simão, mais particularmente, e faz a seguinte pergunta para ele: Simão, tu me amas? Simão escutou aquilo e falou: mas mestre, claro que me amo. Eu dei a minha vida por ti, a minha dedicação, os meus tormentos, foi por ti. Jesus então aconselha-o: vai e apacenta as minhas ovelhas. Passado alguns segundos, Jesus renova a pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Simão já começou a ficar um pouco inquieto, né? Mas Jesus está duvidando do meu amor? Claro que ele ama, faria tudo por ti, daria a minha vida por ti. E mais uma vez, terceira e última vez, Jesus pergunta a Simão: tu me amas? E Simão, já triste, com o coração amargurado, diz: Senhor, eu lhe amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E antes que o galo cante, você me negará. Simão recebeu aquilo inconformado. Ficou muito inquieto. Jesus estava pondo à prova o seu amor. O tempo passou, veio a crucificação e todos os discípulos desarvorados, sem saber bem o que ia acontecer com o mestre, sofrendo, chorando, se desesperando. Quando um soldado aborda Simão, ele pergunta: eu conheço você, você estava lá com ele. Simão: eu? Não, eu nunca ouvi. Primeira negação. Aquilo bateu forte nele. Ele não tinha o que fazer. Veio o medo, veio a inquietude e ele prosseguiu. Mais adiante, outro soldado lhe aborda e pergunta: olha, você não é aquele que estava no horto com aquele lá que está sendo crucificado? Não, disse ele apavorado, não o conheço. E pela última vez, novamente abordado, ele o nega. Quando ele terminou a sua negação, o galo cantou. Gente, não precisamos nem ir muito a fundo para imaginar a dor de Simão Pedro. Ele, discípulo querido do Mestre, não teve força suficiente para enfrentar os verdugos, para enfrentar aquela dificuldade que ele precisava naquele momento. Mas, em contrapartida, vamos ter outros momentos no Evangelho que Jesus deixa a missão para Pedro. Pedro, pedra, rocha, sobre ti construiremos a casa do Evangelho. Então, nós temos vários exemplos que a gente pode trazer para o nosso cotidiano de hoje. Outra passagem muito interessante, novamente com Simão Pedro, é quando eles estavam na pescaria e estava muito difícil, aquele povo todo faminto e os discípulos apreensivos. Jesus então pede para que eles direcionem a rede para aquele determinado local. E, pela surpresa, a rede volta cheia de peixes. Jesus, então, nesse momento, caminha sobre as águas. Os discípulos ficaram extasiados. Meu Deus, Jesus caminhando sobre as águas.
Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus então chama: Simão, vem até mim. Simão, meu Deus, será? Eu não sei nadar. Vai ser, não vou fazer, eu vou afundar. E Jesus diz: com tão pouca sua fé, venha, eu estou aqui. E ele vai, ele tenta. Então ele sai do barco, começa a caminhar, e quando ele percebe, ele está também deslizando sobre as águas, tal qual o seu mestre. E confiando nele, ele segue. Bastou vir uma marola que ele afunda. E ele fica um pouco desesperado, e quando ele vê, Jesus lhe dá as mãos e diz para ele e para os outros que estavam vendo tudo no barco da pesca: com pouca a fé. Se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? É tão pequenininho, gente. É desse tamanhozinho. Quase não dá a nossa unha. Vejam, olha a analogia que Jesus fez com a fé. Se tivesses a fé do tamanho do grão de mostardas, dirias para aquela montanha, aquele monte: transporta-te dali para lá, e isto aconteceria. O que seriam essas montanhas? O que seriam esses montes? As nossas inquietudes, as nossas dificuldades. Outro emblemático exemplo do Evangelho é a nossa Maria Madalena. Quem não conhece a história de Maria Madalena? Todos esses relatos foram retirados do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, e Premissas do Reino, de Amélia Rodrigues. Maria Madalena, proveniente de Magdala, um lugar próspero, muitos comércios, ela de uma beleza rara, tinha tudo que uma mulher poderia sonhar em ter: joias, uma casa linda. Só que ela vendia o seu corpo para os prazeres do mundo. Era obsidiada, chamavam-na de louca. Ela, de vez em quando, dava os desvarios, o coração morto pelas dificuldades e pelo sofrimento que ela passava. Até que uma das servas falou para ela que havia um Messias, que havia uma pessoa que transformava todos os sofrimentos em amor. Ela duvidou inicialmente, mas ela foi conferir. E no primeiro contato com o amigo, com o Messias, de fato algo aconteceu no seu coração. Então a história se passa. Os convido a ir até o livro A Boa Nova, que é valoroso a mensagem que Humberto de Campos coloca ali, numa sensibilidade incrível, e ela se converte, ela se transforma. Tanto assim que Jesus, após a crucificação, foi a primeira pessoa que Jesus retorna para dizer: Maria, eu voltei. Vá e diga para os outros que eu estou aqui. Obviamente que os discípulos não acreditaram nela. Nossa, mas essa mulher, Jesus ia aparecer para ela? Como? Olha, João, que é o discípulo amado, Pedro, mas logo para ela. Então vejam a carga de discriminação que ela sofria já naquela época. Então as pessoas olhavam para ela e não acreditavam muito que ela poderia, ter se convertido às lições da Boa Nova. Mas isso foi real. Ela se converteu. E no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 45, o Espírito fala que não houve na história do Evangelho uma conversão tão gloriosa quanto a de Maria Madalena. Nem mesmo Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, ele tinha um juízo da verdade. Ele perseguia a verdade, só que numa conceituação diferente. Ele perseguia os cristãos porque ele tinha essa convicção. Mas ele não fazia nada contra a lei à época. E Maria Madalena tinha uma vida muito equivocada. E ela converteu-se pelo amor a Jesus. Tanto que ao final, ele diz para ela: Maria,
O amor cobre a multidão de equívocos. Outro exemplo do Evangelho, quando a gente trabalha com essas inquietudes do ser, as inquietudes da alma. Joana, consorte de Cusa. Joana, então, era casada com um alto escalão de Herodes na época. E Joana não vivia um ambiente muito harmonioso no seu lar. O marido muito difícil, um gênio difícil, não acreditava nas lições do Evangelho, ele seguia um outro caminho, era uma pessoa muito orgulhosa, muito rude no seu trato, maltratava, a bem dizer, ela e o filho, e muito desalentada, Joana segue Jesus, ouve os seus ensinamentos, e num determinado momento ela fala: mestre, quero segui-lo. Eu não quero mais ficar naquele lar. Eu estou sufocada, meu coração sofre. E Jesus então diz para ela: mulher, a primeira missão é no lar. Volta para sua casa, ame o seu companheiro e siga adiante. E ela fez isso. Passar o tempo, quando o seu marido ele falece numa das batalhas, ela então fica, entre aspas, livre para seguir Jesus. E no final da sua história, ela é capturada juntamente com o seu filho pequeno, por volta de 12 anos de idade. E ela presa ao poste do martírio, junto com o filho, este pedindo para que ela abdique esse Cristo que ele não entendia o porquê de tanto sofrimento. Será que ela tinha que morrer? Será que ela tinha que passar por tantas aflições em nome do Messias? E o verdugo, inclusive, ouvindo os apelos do filho, pergunta para ela: mulher, abdica, abdica. Se você abdicar, se você negar Jesus, eu libertarei. E ela disse assim: olha, eu não vou fazer isso. E, ao mesmo tempo, o verdugo diz a ela: mas peraí, esse Cristo aí que você acredita só te ensinou a morrer? E ela diz: não, esse Cristo que vos fala me ensinou também a te amar. Então eu tenho a consciência tranquila do dever bem cumprido. E assim se fez. E ela seguiu, nas palhagens da espiritualidade, continuando, a reencontrar com as lições do Evangelho com Jesus. E não poderíamos esquecer de Paulo de Tarso, antes Saulo, e agora Paulo convertido. Então, Paulo foi um grande exemplo do Evangelho, e que nos traz uma lição muito importante, quando ele perseguia e depois torna-se perseguido. Então, antes ele tinha um determinado foco, depois em que ele se transforma, em que ele se converte, mais propriamente no episódio da estrada de Damasco, quando ele estava inclusive indo com sua caravana para aprisionar, para prender Ananias, que ele ficou sabendo que Ananias estava fazendo estragos quanto à propagação do Evangelho. Então tinha que cortar o mal pela raiz. E ele, então, resoluto, ele vai com a sua caravana para poder capturar Ananias. E no meio do caminho, ele fica cego praticamente, quando ele ao longe visualiza uma luz tão forte como se fosse o sol. Tão forte que ele cai do seu cavalo. E quando se aproxima essa luz, era Jesus, que pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não teve reação. Ele literalmente ficou cego diante de tanta luminosidade. Ele então se ajoelha e fala: o que queres de mim? E Jesus então dá o recado: vai até Ananias e lá você saberá o que fazer. E assim Paulo se converte, a tal ponto que deixa para nós uma lição.
Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então eu acho que nós vamos chegar lá, né, gente? Nós estamos no caminho. Olha, numa noite fria dessa, nós nos aquecendo com as lembranças do Evangelho, que são exemplos vivos para nós. Então eu pensei em trazer, né, essas lembranças dos grandes exemplos que o Evangelho nos traz, por uma única razão. Se eles, né, passaram por tudo isso e também tinham as suas inquietações, agora vamos para a vida real e a cores. Vamos para hoje. E nós? Temos muitas inquietações? Ou um pouquinho assim, ou um tantão assim? Quais os tipos de inquietações que enfrentamos em nossas vidas? São várias. Cada um de nós vai ter algo para contar. Então, inclusive, passamos, né, por momentos muito difíceis com a questão do Covid. Ficamos isolados, tivemos perdas, tivemos situações muito difíceis de serem enfrentadas, entes queridos sofrendo. Então, a enfermidade é uma inquietação que a gente pode colocar no nosso rol, né? Enfermidade. O corpo é frágil. E a gente um dia não vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para Matusalém, hein? Um dia a gente vai. A gente só não quer saber quando. E Deus é tão misericordioso que a gente esquece mesmo. A gente nem faz nem ideia, né? Para a gente poder não sofrer. Né? Nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais, viajores do tempo. Então a gente vem, a gente vai, a gente volta, a gente regressa. E esse é o objetivo, de evoluir para ser feliz. Então o objetivo maior é sermos felizes. E essas inquietações nos atrapalham, gente. Vamos combinar. Se a gente está inquieto, a gente não consegue, né? Nem dar risada às vezes. A gente não consegue ver graça em nada. Não, você quer fulana? Não, estou afim. Fulana, não quer, estou chateado. As inquietudes. Então a gente precisa primeiro, vamos eliminar enfermidade, ingratidão de filhos, de pais, de amigos, né? Sofrimentos inúmeros aqui que nós passamos, dificuldades financeiras, né? Deficiências de toda ordem. A gente hoje vê nesse frio pessoas que literalmente morrem de frio, em hipotermia, morrem de frio, não tem lugar para se aquecer, não tem um canto para se agasalhar, não tem ninguém para lhe dar um abraço, não tem ninguém para cuidar. Então é a solidão que assola muitos de nós. São as fraquezas, né? Nós somos fracos ainda. Vide o exemplo de Simão. Puxa, ele não queria negar Jesus. Ele prometeu que não ia negar Jesus. E na hora H ele fraquejou. Mas ele fraquejou e depois ele pensou, puxa, eu não vou poder ficar aqui me remoendo o tempo todo. Eu tenho que tomar atitude. E ele tomou atitude. E outros livros como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Cristomatia da Imortalidade, para a gente poder compor aqui o que a gente trouxe para vocês. Mas já de primeiro momento, a gente vai trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que choram, porque serão consolados. Olha só. Então Jesus, na sua sabedoria, na sua magnitude, ele no Sermão da Montanha já havia deixado esse recado, esse hino de esperança. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Aí a gente fica pensando, poxa, mas bem-aventurados, né? A gente sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer aí? Eu acho que não. Eu não quero. Eu não quero. Eu acho que vocês não querem. Mas Jesus já veio. Mas por que então Jesus falou isso para a gente? Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque verão a Deus, porque serão justiçados, porque serão acalentados. Então, as lições do Evangelho pelos Espíritos vêm nos trazendo um alento muito grande. No capítulo Justiça das Aflições. Então, vem trazendo para nós que se nós não tivermos a certeza da vida futura, essa compensação que Jesus nos enviou como mensagem consoladora não faria muito sentido. Então o Evangelho traz ali duas vertentes, duas causas
causas das aflições. A primeira delas, as causas atuais. E a segunda, as causas pretéritas. Então, o que não for causa atual, causa pretérita. E dizem os espíritos, para nós, eu confesso que me deu um pouquinho de vergonha. Olha só, que na maioria dos casos que acontecem nas aflições, essas inquietudes que abalam a nossa estabilidade, que nos desarmonizam, que nos fazem nos alterar por qualquer situação, que nos deixam no momento de fragilidade, de vulnerabilidade, a causa são as nossas próprias escolhas. Olha que vergonha! As nossas escolhas nesta vida. E a espiritualidade ainda nos fala, ora, em vigilância, em previdência, né? As derrapadas, tipo assim, corte sangue nas minhas veias, já, que isso? Só um bocadinho. Então a gente detona o nosso corpo, a gente se utiliza de vícios, né, variados, a gente se alimenta mal, a gente pensa negativamente, a gente é imprudente, a gente não toma conta do que a gente deveria tomar conta. A ingratidão, por exemplo, dos filhos, está lá no Evangelho, eu não estou dizendo não, está lá no Evangelho. Muitas das vezes a gente não doma, né, os caracteres que precisam ser domados nos nossos filhos, que precisam ser envolvidos, educados, controlados, e depois aquilo se volta para nós. Então, muitas das nossas escolhas, muitas do nosso livre-arbítrio, nos ocasiona a infelicidade, as inquietudes. E uma pergunta do Livro dos Espíritos, então eu vou fazer essa dobradinha, tá? Evangelho e Livro dos Espíritos. Na pergunta 258, já foi motivo de questionamento por Allan Kardec. E ele pergunta aos Espíritos, mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Ok, vamos pensar, né? A gente pode, antes de encarnar, a gente pode ter noção que a gente vai passar antes de vir para a Terra? Sabe o que os Espíritos respondem? Sim, temos noção sim. E mais, nós escolhemos o gênero das provas que vamos passar. Gente, olha só, olha a vergonha ali. Porque a gente costuma, né, jogar a responsabilidade lá para alguém. Ah, não, foi a mais estrela. Não, foi azar. Não, taquei, já escutaram isso? Taquei pedra na cruz. Não, é porque, não, tinha que ser. E, gente, aí a gente vai olhar a pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Nós é que escolhemos os gêneros das provas que a gente quer. E aí, a gente, no Evangelho, vai trazendo ali um passo a passo, né? Para a gente poder dar uma melhorada aí e dar uma acalmada nas nossas inquietudes. Então, a primeira sugestão, a primeira orientação dos Espíritos, vamos dizer assim. Primeiro, tem até uma musiquinha assim. Pare agora, por favor, pare agora. Vamos parar, para tudo e vamos nos examinar. Vamos verificar o que está acontecendo conosco. Vamos fazer um exame, mas um exame sério, um exame, olha, power, para ver quais são os pontos que estão fora da nossa curva. Então, o autoexame, vamos verificar isso. E isso deve ser algo tão profundo e tão habitual que é também no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que essa pergunta é muito conhecida, hein? Olha, é assim, não dá para deixar ela de lado. Qual é o meio mais eficaz da gente poder ser feliz, da gente poder ficar de boa, tranquilo? Aí, um filósofo da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. É o conhecimento de si. É a gente se conhecer. É a gente sair daquele estado quase catatônico, né? Quase paradão, aquela coisa morna, e dar uma sacudida na gente mesmo. Não é ficar sacudindo o outro, não. Deixa o vizinho para lá. Vamos sacudir a gente. Vamos olhar para nós mesmos. E aí, Santo Agostinho dá uma dica. E ele dizia, sabe como é que eu fazia? Eu toda noite, ao me deitar, eu fazia um exame sincero de consciência. E eu
pensava, puxa, eu agi de tal forma, será que eu poderia ter feito diferente? Ou melhor, se eu me colocar no lugar do outro, eu gostaria que o outro me tratasse do jeito que eu tratei? Porque muitas vezes, pessoal, e isso acontece mesmo, a gente às vezes faz uma coisa meio sem querer. Quando viu, já falou. Quando viu, já brigou. Quando viu, já pegou a cara. Quando viu, já magoou. Quando viu, já odiou. Então, é essa fraqueza que Simão Pedro, Jesus já deu um catucão, Simão, tu me amas. E é claro que Jesus sabia que o amor de Pedro, Simão Pedro, rocha, pedra, fortaleza, era enorme. Mas a gente tem que fazer os nossos enfrentamentos, sem vergonha de nós mesmos. Eu comigo mesmo. Então, a pergunta 919 é muito interessante, porque ela nos faz voltar para dentro de nós. E aí, caminhando mais um pouco, já que a gente quer fazer uma conexão, para ser feliz, mais uma dica: meditar. Ai, não tenho paciência, não tenho horário, estou sempre atrasada, eu tenho que meditar, assim, meu Deus. Eu tenho que meditar, gente, é um pouquinho só. É quando você consegue calar a sua voz interior e fica quietinho, se harmonizar, entrar numa energia, entrar numa calmaria. E logo em seguida, a gente também usar o recurso da prece, da oração, o religar a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso espírito protetor, que está sempre como a sentinela do nosso lado. Mas às vezes a gente está tão absorto nas nossas inquietudes que a gente não consegue ouvir, não consegue sentir, não consegue enxergar. Então a meditação e a oração são salutares, são remédios para a gente poder alcançar ou então caminhar para esse estado, não vou dizer nirvana, mas um estado de harmonia. Então a oração, e não esquecer do tríplice aspecto da oração, hein? Qual é o tríplice aspecto da oração? Primeiro de tudo, o que a gente mais faz na prece, pessoal? Pede. Então pedir. Está errado? Não, vamos pedir mesmo, vamos abrir o nosso coração, pede para Deus força, pede para Deus ajudar, pede para a espiritualidade, vamos pedir. Somos eternos pedintes mesmo, vamos pedir. Está tudo bem, vamos pedir, vamos nos conectar. Mas e depois de pedir? Não custa nada, O que a gente pode fazer? Agradecer, afinal de contas, não vamos ser tão ingratos assim. Vamos agradecer a bondade divina, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de um corpo que nos serve para a evolução. Vamos agradecer a natureza, a bondade em todas as coisas, em todos os lugares. E por último, louvar. Mas louvar é quase igual a agradecer? Até parece um pouquinho, mas louvar é mais. É dar um passo adiante. Louvar é ter gratidão. É valorizar na sua excelsitude a misericórdia divina. Então, quando você louva a Deus, você esquece que um dia você também cometeu delitos. Então, você consegue perdoar o seu irmão que ainda está nesse estado que você já esteve. Então, louvar é valorizar a magnitude do nosso Pai Celestial. Além da oração, da meditação, nós também temos, então, alguma situação aí para a gente poder, os espíritos, dar essa dica para a gente. Então, eles falam assim: vamos nos conectar numa vida feliz. Como é que a gente vai fazer essa conexão, Gente, hoje está tudo tão, assim, tecnologicamente avançado, dá até medo, os negócios, você vai até lá, você viaja para o espaço, para a Lua, isso aí já foi, isso aí é coisa passada. Agora você vai para tudo quanto é planeta, Uma viagemzinha rápida de milhões, você paga lá e vai para o planeta, volta, é loucura, Mas nessa conexão, aí é a coisa simples, Essa conexão que a espiritualidade, propõe, os espíritos propõem, é a coisa mais simples. A primeira situação, então eles dão a dica, A primeira situação é você ter o hábito de querer ser bom. Poxa, Adriana, você não falou nada com nada, porque todo mundo quer ser bom. Mas como que a gente vai conseguir isso? Como? Então,
esse exemplo de Pestalozzi, que foi um grande educador que tivemos, né? Pestalozzi dizia que a gente tem que praticar. Então, para a gente poder ser bondoso, a gente tem que praticar o bem. Se a gente não praticar, ficar só achando bonito aquilo que a gente lê, ou aquilo que a gente acha que é legal, nós vamos ficar na mesma coisa. Tá? Então, a prática do bem. Aí, qual é a ideia que ele dá? Firmeza. Todo dia, nas pequenas coisas, é a repetição de fazer o bem. Então, nas pequenas coisas. Então, você está em casa, você vai perdoar, você vai ajudar, você vai usar de gentileza, você vai procurar trazer uma palavra bacana para o outro, ou se você não tiver nada de bom para falar, vamos ficar quieto. Fecha a boca. Melhor do que ficar falando, ofendendo aí. Vamos ficar quieto. E por aí vai. Então, é um exercício dessa bondade. Então, ele fala, é o hábito, é a repetição. Ele dá um exemplo, inclusive, quando, por exemplo, você tem uma inimizade e você quer muito perdoar aquele ofensor. Você quer perdoar, mas está difícil, você ainda está com aquela mágoa, aquela mancha no teu coração. Então, vamos fazer a prática que Pestalozzi já havia sugerido. Todo dia a gente vai pensar na pessoa e enviando uma energia boa para a pessoa. E Chico Xavier também já deu essa dica, né? O saudoso Chico Xavier, o nosso Chico Xavier. Olha, se você tem alguma coisa para outra pessoa, algum probleminha lá, tal, imagina dando flores para ela. No início você não quer dar nada, você quer virar a cara e ir embora. Depois você vai insistindo, você dá uma flor. Depois você dá duas. Quando vê, já deu o ramalhete inteiro. Olha que beleza. É a repetição. E não foi à toa, lembrando do Chico, eu não posso deixar, né, de comentar isso com vocês. Vocês já devem até ter ouvido isso muitas vezes, mas vale a pena a repetição. Logo assim que o Chico começa, né, o seu trabalho missionário da psicografia, enfim, o seu guia espiritual, enquanto o Chico esteve encarnado, Emmanuel, chama Chico e fala, Chico, e ele era duro com o Chico, vamos trabalhar, vamos embora. Ah, vamos trabalhar, então o que eu preciso fazer? Então, primeira coisa, alguém lembra? Começa com D, disciplina. Chico, disciplina. Ah, então tá bom, já compreendi a mensagem. E a segunda? Disciplina. De novo, disciplina? É, disciplina. Tá, e a terceira? Chico estava achando que ia ser alguma coisa diferente. Disciplina. Mas, Emmanuel, 3 vezes disciplina, é isso que eu preciso? É. Olha, a disciplina de criar o hábito de ser bom não vai ser de uma hora para outra. Eu não levo desaforo para casa. Opa, está na hora de começar a treinar. Vamos levar um desaforo para casa. Ah, mas eu vou ficar com o coração amargurado. Olha a energia. Vamos tirar essa energia. Vamos passar um aspirador nessa energia. Vamos trocar o padrão vibratório. Então é como se fosse o rádio, né? A modulação do rádio. Você está escutando uma música, está escutando um tango, depois você passa para um bolero, né, Joaquim? Pode ser um bolero? Pode, gente? Olha que lindo. Pronto. A gente muda a frequência. A gente vai depender de quem? Somente de nós, das nossas escolhas. E é no Livro dos Espíritos, lá na perguntinha 614, adoro essa questão, adoro. Quando trabalhamos as leis morais, e Kardec pergunta o que significa essas leis morais, os Espíritos respondem, são as leis de Deus. E vai dizer ao homem o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando delas se afasta. Gente, olha só que lição. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Olha só isso. E aí na pergunta 621, Kardec, ele vai a fundo. E pergunta, tá bom, então onde que estão escritas? Onde que a gente vai achar essas leis de Deus, as leis morais? Aonde, pessoal? Consciência. Na consciência. Então, por isso que Santo Agostinho já havia nos recomendado para fazer um exame de consciência. Tão bom se fosse assim, a gente apertava o botão ativar. Aí a gente ativava a consciência e falava, nossa, que bom fazer o bem.
Que bom ser bom, vamos praticar caridade, vamos ser benevolente, vamos ser bondoso, vamos perdoar. O verdadeiro sentido da caridade. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o que era caridade? Como eu entendia Jesus? Aí a gente sempre fala isso, né? Quando a gente está aqui, né? Refletindo com vocês. É o tal do BIP. BIP. Né, Magda? É o BIP. O que quer dizer o BIP? Benevolência para com todos, indulgência para com as ofensas, com as fraquezas do próximo e o perdão das ofensas. Trio maravilha, nós gostamos de você. Olha lá, o trio, o BIP, caridade, é o amor em ação. Então, meus amigos, os passos estão aí, o caminho ele se faz, nós precisamos fazer boas escolhas. A justiça das aflições, tudo no mundo está harmonizado pelas leis morais, pelas leis de Deus que estão na nossa consciência. Então é necessário uma tomada de atitude, é preciso empreender uma vontade para que isso possa ocorrer. Não vai ter varinha de condão, não vai ter, né? Vai descer ninguém aqui para fazer, plim, agora eu vou ser bom. Não. Vai depender exclusivamente de nós, né? O amor, né, que a gente constrói, um ambiente bom dentro da nossa casa, como instrumento de paz, levando a mensagem de Jesus para onde quer que nos encontremos. Então, finalizando e já agradecendo a atenção de todos, me permitam eu ler, que eu não consigo decorar, ler um poemazinho que o autor é desconhecido. E esse poema foi interessante porque meu pai, né, que também faz palestras e tudo mais, espírita há muito tempo, meus pais, né, minha mãe e meu pai, eles lá em Niterói, né, meu conterrâneo? Lá em Niterói, lá tá quentinho, hein, gente? Lá não tá esse frio que tá aqui não, hein? Lá tá quentinho. Ele, pela primeira vez, numa das palestras, ele conseguiu, né, de cabeça, decorar tudo isso aqui. Aí eu fiquei tão emocionada com aquilo, eu falei, nossa, pai, que bacana, né? Isso aí, você que é coisa tua, não, minha filha, é um autor desconhecido. E depois de alguns dias, ele então achou essa mensagem e me presenteou. E vale como presente, já está velhinho o papelzinho e tal, mas vale como presente. Então eu quero compartilhar esse presente com vocês. Como fez bem para mim, eu espero que faça bem para vocês também. Então, fechando hoje as nossas reflexões da noite de hoje, com as nossas inquietudes, nós vamos então sempre ir em busca da felicidade. Como diz Maria Teresa de Calcutá, a felicidade é o próprio caminho que percorremos. Porque a gente vai encontrando os amores, a gente vai encontrando as amizades, a gente vai encontrando as alegrias de servir, de fazer o bem, de desenvolver a bondade. Então vamos lá. O título dessa pequena mensagem, felicidade. Meu nome é Felicidade. Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois ter amigos é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva, por isso chamado de presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não há ponto final. Eu sou casada, sabiam? Sou casada com o tempo. Ah, o meu marido é lindo. É mesmo, né, marido? Você é lindo. Ah, o meu marido é lindo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações. Ele cura machucados. Ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos 3 filhos. A amizade é a filha mais velha. Uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A
amizade une as pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria. Ela é culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao Pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula, o caçula é o amor. Como esse lhe dá trabalho, é teimoso, às vezes só quer morar em um lugar e ouvido dizendo: amor, você foi feito para morar em 2 corações, não apenas em um. O amor é complexo, mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele, o tempo, e aí o tempo sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa: tudo no final sempre dá certo. E se ainda não deu, é porque não chegou ao final. Por isso, acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia eu, a felicidade, baterei em sua porta. Que possamos ser felizes hoje, agora e por todo sempre.